Olá, meu nome é Fernando Buarque e vou gravar esse pequeno clipe, né, para tentar contribuir com a caminhada de algumas pessoas que têm alguma dúvida ainda acerca do que é ciência, tecnologia e inovação. Obviamente, são assuntos muito importantes, mas também polêmicos, as definições podem variar, mas, via de regra, uma coisa importante é que são grandes produções humanas, né, que existem para a melhoria da qualidade de vida, proteção do meio ambiente, né, e, de certa maneira, nós não podemos esquecer que hoje nós temos uma vida melhor por causa justamente de ciência, tecnologia e de inovação. Mas vamos começar do começo. Inicialmente, eu escolhi esse lugar para começar aqui a gravar esse clipe, né? Onde se faz ciência, tecnologia, inovação, em princípio em qualquer lugar. Mas existe um lugar especial que esses assuntos são muito caros, são muito debatidos e trabalhados, e esse lugar é a academia. A academia também é uma produção humana, um conceito, né, antigo, né, que tem já milhares de anos, por incrível que pareça. As primeiras escolas ocidentais, né, como a escola de Atenas, tem 2.500 anos de idade. Isso no mundo ocidental, né? Então a academia é um lugar onde nós, de certa maneira, né, tentamos entender o universo que nos cerca, tentamos transformar esse entendimento em realidade, né, ou seja, algo que seja palpável, material, e eventualmente transformar em produtos que cheguem até nós, os cidadãos que vivemos nessa sociedade complexa. Muito bem, então, claro que a definição de ciência pode ser vista e entendida de várias maneiras, mas eu gosto de uma definição muito simples. Então, o papel da ciência é, de certa maneira, fazer com que nós entendamos o universo onde nós estamos inseridos, né? Entendamos as relações entre esses componentes desse universo e, de certa forma, esse entendimento, né, conceitual, ele propicia, em um certo sentido, né, a possibilidade de que seja instanciado em criações tecnológicas. Muito bem. Então, essa divisão do que é ciência, do que é tecnologia, se perguntar para várias pessoas, as definições serão muitas. Mas o que é mais importante, não é que nós entendamos que, se nós tivermos uma vontade de explorar esse universo, de formalizar e transformar essa experiência em algo que seja concreto, não é? Nós estamos no caminho de ciência e a fronteira com tecnologia, e se isso atingir o mercado, a nossa sociedade, isso nós chamamos de inovação. Então, não confundir inovação com novidade, né? Muitas vezes, quando nós fazemos algum desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento tecnológico pode não ser novo, né? Ele pode ser novo, mas ele pode também não se transformar em um produto. Então, a diferença é muito tênue, não é? Então, se algo for novo, não é? e chegar no mercado, isso é uma inovação. Por que inovação é tão importante nos dias de hoje? Porque nós temos muita produção científica, e às vezes a produção científica ela fica nas prateleiras, nas gavetas, e, de certa maneira, o bonito é saber, não é? Saber fazer, saber ser e disponibilizar o conhecimento para os outros, não é? Para mim, por exemplo, não é?
não há beleza nenhuma em simplesmente nós sabermos e não transformarmos esse conhecimento em algo concreto, que melhore a vida das pessoas, que proteja o meio ambiente, ok? Então, vamos voltar para a academia. Então, a academia, que muitos podem pensar que é um lugar, eu costumo dizer que é um momento na vida das pessoas. Formalmente, a academia, que nós, quando ela é grande, nós chamamos de universidade, é um lugar onde várias profissões são ensinadas, várias carreiras de pesquisa são praticadas, né? Várias atividades de ajuda direta à sociedade, que nós chamamos de extensão, são realizadas. E esse local, esse tempo, ele abarca muitas possibilidades. Por exemplo, eu estou aqui na Escola de Engenharia da Universidade de Pernambuco. Esse prédio onde eu estou filmando, ele é do começo do século XX. Esse outro aqui é do metade do século XX. E esse outro daqui é do final do século XX. Então, por que eu estou lhes mostrando isso? Porque a noção de academia, ela é atemporal. Então é um local, não é? Onde nós vamos para aprender nossas profissões, não é? A avançar o estado da arte, a interferir positivamente na sociedade. E aí, nesse sentido, eu acho prudente que nós comentemos um pouco essa distinção do que é graduação, do que é pós-graduação, do que é um trabalho de extensão, a pesquisa, né? Tudo isso, obviamente, dentro do que nós vimos de ciência, tecnologia e inovação. Muito bem, então vamos lá, do começo. Na universidade, nós temos muitos cursos de graduação, ou seja, cursos onde nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos em uma área e aprender uma prática profissional. Vamos ser profissionais, médicos, engenheiros, advogados, né? Esse é um caminho dentro da academia, não é? Onde o ensino ele vai equipar as pessoas para serem profissionais e resolver problemas segundo as normas, as leis e todos os ditames que são aceitos e comprovados na sociedade, cientificamente comprovados. Muito bem, mas como nós sabemos, a realidade muda, as descobertas, e o conhecimento precisa ser ajustado, testado, e dentro da universidade existe um outro caminho, que é o caminho da pesquisa, né? Onde o indivíduo ele entra também em cursos que podem ser, por exemplo, pós-graduações em medicina, em engenharia, em direito, em quaisquer áreas. E o objetivo agora não é mais de formar um profissional, mas de avançar o estado da arte, ou seja, fazer com que aquele conhecimento que o profissional utiliza, ele seja adequado às novidades, ele seja melhorado. E essa ideia de fazer pesquisa, né, eu digo aqui com muita firmeza, é importante para a soberania das nações. Países que não têm uma pesquisa científica muito forte são colônias tecnológicas, entenderam? Então nós precisamos primeiro entender a diferenciação do que é uma graduação para uma pós-graduação, né? Pós-graduação, o nome já diz, né? Depois da graduação, mas tem dois depois. Tem o depois porque é no tempo, você termina uma graduação, depois faz uma especialização, né? Um MBA ou então um curso de especialização lato sensu, e tem a pós-graduação depois para baixo. Você estudou uma profissão e agora vai pesquisar para melhorar aqueles conceitos, aqueles saberes da profissão, e aí são os mestrados e os doutorados. Então os dois fazem parte da pós-graduação. E essa pós-graduação, ela, como eu disse, né, avança o estado da arte no sentido de que alguém que tenha o grau de mestre, o grau de doutor, pode escrever novas fórmulas,
não é? Pode avançar, não é? A forma como as profissões são exercidas. Então, são dois componentes muito importantes da universidade. Mas a universidade também pode interferir diretamente na sociedade, há demandas da sociedade que são demandas importantes e que às vezes o tempo não é suficiente, a demanda é tão urgente que não pode esperar que alguém se forme, não é, em 5 anos de um curso de graduação ou 4 anos de um doutorado. E muitas vezes o conhecimento já existe e apenas precisa ser aplicado. Aí são as ações de extensão universitária, que é um componente muito importante da vida universitária, integral. Veja que quando se entra na universidade, se entra na universidade, e não apenas numa graduação, ou numa especialização, ou num curso de pós-graduação. Né? Feito isso, nós podemos transformar esse conhecimento em algo concreto, e essa concretude se dá, não é, através de ações de extensão universitária ou mesmo de transferência tecnológica, né, através de ações que sejam criadas ad hoc, ou seja, de finalidade específica. Okay? Mas isso, eu quero deixar claro, é parte integral dessa discussão maior do que é ciência, tecnologia e inovação. Sobre ciência, né, falamos muito do que é a ciência, mas às vezes as pessoas passam a entender ciência como algo que não erra. E aí eu acho que é muito importante nós entendermos que a ciência é feita por humanos, ela erra, mas é uma maneira segura, né, de que nós avancemos esse conhecimento que nós temos em relação ao universo. Né? A ciência, como nós a conhecemos, ela surge muito recentemente na história da humanidade, né, com Descartes, que propõe um método que teoricamente seria um método que garantiria que as descobertas elas fossem corretas. Claro que o próprio Descartes, que criou o método científico, ele mesmo errou. O que não significa que a ideia não é boa. O método de Descartes é muito simples. Ele tem mais ou menos 4 etapas, via de regra, né? A primeira é identificar o problema, não é? Hipotetizar o que é que está gerando talvez aquele problema, não é? Testar a ideia, as hipóteses, para verificar se a ideia bate com a hipótese. Né? E se o resultado for positivo, não é? Nós conseguimos, de fato, estabelecer um conhecimento científico. Se a ideia que nós tivemos ela não se adere à realidade, porque nada pode ir contra os fatos, então nós temos que mudar a hipótese, e essa é a grande sacada do método científico, essa flexibilidade de ter uma ideia, né, testar, e se a ideia não for boa, melhorar e testar de novo, até que o que nós entendemos, ou queríamos entender, esteja aprovado e possamos usar esse conhecimento no nosso dia a dia. Agora, de fato, a noção de ciência está distribuída ao longo desses últimos 2000 anos, né? Desde a Grécia Antiga, você tinha Aristóteles, é o pai da ciência antiga, né? E tantos outros cientistas que vêm tentando descobrir e avançar e transformar a nossa vida em algo melhor, algo mais humano. É claro que nós não conseguimos, não é? A ciência até produz muita coisa, mas as tecnologias, elas muitas vezes se tornam inacessíveis, o que faz com que muitas vezes haja um paradoxo entre o desenvolvimento tecnológico e o aumento da desigualdade na sociedade. Não é? Obviamente isso não é culpa nem da ciência, nem dos tecnologistas,
mas da sociedade que, de alguma forma, ainda não distribui de forma equânime as benesses do trabalho coletivo produzido pelo time técnico-científico de suas sociedades. Bom, existem muitos conceitos, nós poderíamos falar aqui também sobre filosofia, qual o papel da filosofia, mas de alguma forma, para o vídeo não ficar muito longo, né, a mensagem final é de que nós precisamos cada vez mais investir em ciência, em tecnologia, fazer com que esses saberes se materializem, né? Investir numa educação que seja mais integradora, que seja mais humana. Nada contra o desenvolvimento tecnológico, as máquinas, mas o ser humano nunca pode deixar de estar no centro do desenvolvimento das produções humanas. Ok? Então eu espero que isso tenha sido útil e até uma próxima oportunidade.